Amém? Vamos orar para as crianças? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada uma das suas crianças estarem aqui nesse lugar, cultuando o teu nome, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que esses momentos aqui nessa igreja se tornarão, ó Pai, lembranças lá na frente, ó Pai. Isso servirá de base para elas, ó Pai, porque elas foram criadas, disciplinadas em Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus, repreendemos todo mal na vida delas, repreendemos, ó Pai, tudo o que não provém do Senhor. As abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 14. Irmãos, faltou um recado aqui. No próximo domingo vai ter a apresentação de novos membros, amém? Glória a Deus, não falte. Além de Santa Ceia, vai ter a apresentação de novos membros. Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz a... Vamos ler juntos? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz... Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, em cima desse texto, há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Quem aqui que nunca tomou uma decisão errada? Quem aqui que nunca tomou uma decisão errada, irmãos? Quem aqui que nunca percorreu um caminho que no final deu ruim? A Dani pregou aqui na quarta-feira sobre Davi e Batseba. Quem estava aqui na quarta-feira? Agora quem não estava, levanta a mão. Vocês perderam. Amém? Mas dá para ver novamente essa mensagem. É só entrar no YouTube. A gente manda todo dia posterior, após o culto, a gente manda. Não perca lá, irmãos. Não fica para trás, não. E essa palavra foi maravilhosamente dita aqui nesse altar. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele vê uma mulher tomando banho e através de um simples ato de ver, acontece uma tragédia. Ele escolheu olhar para aquela mulher e ele adulterou com ela e a tragédia foi enorme. Se você tiver um tempinho, você pega e lê a mensagem. O terceiro homem do Antigo Testamento, Salomão. Puxa vida, Salomão errou feio. Expressão mineira, ele pisou na jaca. Salomão, ele teve muitas mulheres no final, depois de Deus ter dado para ele sabedoria. Esse homem, ele permite que suas mulheres cultuem outros deuses, e no final ele acabou cultuando outros deuses. Puxa vida. O que esperar de um homem com tamanha sabedoria? E no Novo Testamento eu separei aqui 4 homens. O primeiro, que eu tenho certeza que todos conhecem, Pedro. Qual que foi a tragédia que Pedro cometeu? Alguém sabe falar? Um exemplo? Isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Épico isso. Judas Iscariotes, o que ele fez? Traiu Jesus por quê? Por quanto? De quê? Aí, de prata. Achei que alguém ia falar ouro. É prata, viu? Ananias e sua esposa. O que aconteceu? Mentiram a quem? Isso, mentiu ao Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreu. Agora esse. Demas. Não é Dimas. Dimas está lá na Bahia. É Demas. Demas, ele era um discípulo de Paulo e apostatou da fé. E o que Paulo fez? Entregou ele para o diabo. Glória a Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu acho que nós jamais vamos encontrar algo tão claro quanto isso a respeito do nosso caminho para o céu. É muito claro. Sabe aquele versículo autoexplicado? Não precisa de fazer uma exegese disso aqui. Já está claro. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E eu fico impressionado com a dificuldade das pessoas não compreender isso. Algo tão claro. E Cristo é a melhor escolha. Cristo é o melhor caminho. Toda escolha fora de Cristo resulta em morte. O versículo que nós lemos em Provérbios 14: há caminho que para o homem parece certo. Está dando muito certo é Deus. Se dá errado é o diabo. É tão claro saber que fora de Cristo não existe vida, mas nós e essa geração moderna, essa geração linkada, infelizmente, tem relutado contra isso, porque é muito claro, irmãos. Tão certo como o ar que nós estamos respirando agora, Jesus Cristo virá. E da mesma forma que o sol nasce para o ímpio e para o justo, ele voltará para o ímpio e voltará para o justo. Ele voltará para aquela pessoa que acha que é cristão. Ele voltará para aquela pessoa que realmente é cristão, que está na presença do Senhor e que se esforça para se manter na presença dEle. Ele vai voltar para quem não acredita nele. Ele vai voltar. Acreditemos ou não. Todo mundo aqui acredita que Jesus vai voltar? Tem alguém que tem alguma dúvida? Não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Todo caminho fora de Cristo são rotas que conduzem ao nosso adversário. São caminhos que conduzem à morte. E Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo ele faz uma distinção entre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Quem sabe que diabo tem filho aqui? Olha o que ele fala, gente. Versículo 44 de João capítulo 8. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E uma tática que o diabo tem usado, principalmente nesse tempo do fim, é fazer o errado parecer certo e o certo parecer errado. Virou tudo. Hoje se você se esforça para estar na presença do Senhor, se você todos os domingos você vem na igreja, você está achado de bobo. Já me perguntaram isso. Cara, você tem gastado todos os seus domingos na igreja? Como que você consegue? Tem 5 anos que nós abrimos essa igreja aqui. Eu me ausentei, eu e o pastor Elvis, para uma viagem, para descansar, porque pastor também precisa descansar, sabe disso? Glória a Deus. Hoje eu senti uma inveja santa da mãe do Marquinhos. Ela falou comigo: pastor, eu vou viajar. Essa semana eu vou para Cabo Frio. Eu falei: oh, meu Deus do céu, por que todo mundo vai e eu não vou? E numa alegria, gente. É triste o que eu vou dizer, mas no que Satanás tem proposto a fazer, ele tem tido êxito. Satanás, o papel dele é afastar o povo de Deus da verdade, ou impedir que as pessoas vejam a verdade, ou compreendam o que é a verdade. É papel dele fazer isso. E ele tem se saído muito bem. Ele tem feito você olhar para o que é certo e taxar como errado. Quer ver a primeira coisa que vem no coração do novo convertido? Meu Deus, mas todo domingo eu vou na igreja? Já teve pré-batismo que eu dei para alguém que falou assim: mas é todo domingo? Como se o domingo fosse um dia que ele podia sair. Gente, meu Deus do céu. Dá-se a impressão, segundo a palavra dessa pessoa, mas eu vou estar perdendo muita coisa. Sim. Vai perder, sim. Vai perder a oportunidade do diabo te usar. Eu não sei vocês, irmãos. Apesar de ter um bom tempo que eu não falto de culto. Mas deve ser horrível faltar de igreja. Fala a verdade. Puxa vida. Estava conversando com o pastor El esses dias. E lembrando dos meus tempos passados com a minha esposa.
quando dava aquela intriga, aquela discussão imbecil antes do culto, aí a gente arrumava, vamos para a igreja. Para a discussão aqui, vamos para a igreja. Irmãos, antes da gente chegar na igreja, parece que a gente tinha esquecido tudo. Esquecemos o motivo da discussão. E a gente reunia com os irmãos, ela ia lá para o cantinho com as irmãs, eu ia lá para o cantinho, e a gente conversava aquela coisa toda. No final do culto, eu senti na mão dela pegando a minha mão, só a gente. Ela esqueceu. Milagre. Hoje nós estamos falando de milagre. Agora imagina quem não vem na igreja, briga, meu Deus do céu. No domingo que era para transparecer a mente não vem, aí na segunda-feira está com o bico emburrado, misturado com TPM, é um inferno isso. É um inferno, e o homem também, o homem é uma bênção. Amém? Nem sei porque eu falei isso. Deixa eu... Glória a Deus, vamos lá. Judas, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler, em nome de Jesus. Para o pastor Elvis é xícara, para mim é copo descartável. Vocês perceberam, né? Judas, capítulo 1, versículo 11. Está escrito assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de... Gente, tem Bíblia que fala Coré. Alguém está escrito Coré aí? Está Coré, né? Mas eu acho que é Corá, viu? É Corá. Vou ler novamente. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. O tema da palavra de hoje é caminhos errados. Eu quero tentar passar para os irmãos sobre esses três caminhos. O caminho de Caim, de Balaão e de Corá. Caim, o que Caim fez de errado, irmãos? Alguém sabe? Caim, ele fez coisas à sua maneira. Caim, ele representa o tipo de homem, o tipo de mulher que fazem as coisas de qualquer maneira. Do seu jeito. Caim matou Abel também, né? Mas eu não quero focar no assassinato, não. Amém? Então, Caim, ele representa o tipo de pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, ou do seu próprio jeito. Lá em Gênesis 3, 21, Deus, ele sacrifica um animal, e desse animal ele tira a pele e confecciona o primeiro look, né? Primeiras vestes para tampar a vergonha de Caim. Aí eu estrago nas coisas. De Eva e de Adão. Antes de Deus confeccionar essas peças, o que eles fizeram para si? Eles pegaram folhas e tamparam as suas vergonhas, não é? Imagina você com uma folha, meu Deus do céu, não imagina, esquece. Por que Deus, ele fez esse primeiro sacrifício? Havia um propósito. Primeiro, o pecado. Diante do pecado era necessário o derramamento de sangue. Na antiga aliança era necessário, indispensável. Deus vai lá e sacrifica o primeiro animal, tudo apontando para Cristo. Tudo apontando para Cristo. O sangue precisava ser derramado. A remissão do pecado só era possível através do sangue. Ou seja, então em Gênesis capítulo 3, versículo 21, mostra o sacrifício de sangue. Lá em João, capítulo 1, versículo 29, é apresentado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo estava apontando para quem? Para Cristo. Ele era o próprio Cordeiro. Amém? E para ele tirar o pecado do mundo foi necessário o quê? Derramar sangue. Ah, isso aí, ó. Oh, isso. Glória a Deus. Pode deixar já aqui. Aí, ó, isso. Aí, passou, ó. Então, em João 1:29, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, sacrifício de sangue.
Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vocês vão entender, viu? Apocalipse 13, 8, vai falar sobre os nomes que foram escritos no livro da vida. E a quem pertence esse livro? O Cordeiro. Esse livro pertence ao Cordeiro que foi morto, ou seja, sacrifício de sangue. Tudo apontando para Cristo. Daí vem Caim, voltamos lá em Caim. Caim, ele inventa o seu próprio caminho, ou seja, o sacrifício sem sangue. Puxa vida. Caim, ele meio que inventa a sua própria maneira de sacrificar. Naquele contexto, o próprio Deus exigia sacrifício de sangue. Porém, Caim muda a exigência feita por Deus. E isso continua até hoje. Irmãos, essa é uma forma do Senhor admoestar a sua igreja. Essa palavra não é para a pessoa mais magrinha ou para a pessoa mais gordinha, não, é para todos. Não pense que o Senhor não vai falar com você, Ele vai falar com você, amém? Nós servimos a Deus também do nosso jeito, igual Caim. Assim como uma pessoa que pega um pedaço de pão e joga para o mendigo, toma aí, ó. A gente faz assim com Deus também. Se Deus quiser, que Ele pegue. Nós fazemos dessa forma. Nós esquecemos que podemos ser rejeitados por Deus. Tudo que nós fizemos, o Senhor aceita? Não. O Senhor, Ele não aceita que você faça do seu jeitinho, dentro do seu tempo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vocês lembram o que aconteceu com Uzá? Uzá, Deus havia mandado Davi buscar a Arca da Nova Aliança. E eles colocaram a Arca da Nova Aliança por cima de uma carroça. E a arca vai para cair, porque passa por cima de uma pedra. Uzá, o que ele faz? Bem intencionado, gente. Não tinha maldade no coração dele, não. Ele estava com boas intenções. Ele estende a mão para segurar a arca. O que acontece? A ira do Senhor se acende sobre ele. E ele morre na hora. Bem intencionado. Quem aqui não tem boas intenções? Quem aqui quer ver essa igreja fechar? Não tem um. Muitas igrejas, irmãos, têm se curvado a esse caminho tenebroso de Caim, a fazer as coisas do seu jeito. Esses dias eu recebi um vídeo daquela mulher, como é que é o nome dela? Pastora... uma pastora aí, que ela casou com uma outra mulher. Alguém sabe, pastor? Lana, isso. Está falando Hannah, tá vendo? Ainda bem que eu perguntei. E ela fez uma discoteca na igreja dela, luz, aquela coisa toda, com a sua esposa do lado. Tudo lindo, maravilhoso. Aqui a gente não faz distinção. Pode vir e... Estão fazendo do Rei dos Reis um serviçal que obedece aos seus eu declaro. Infelizmente, estão fazendo do leão da tribo de Judá um gatinho inofensivo. A gente trata o leão da tribo de Judá como um ursinho de pelúcia. Pelo amor de Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E estão fazendo da luz do mundo uma luz de velas. Porque a luz de velas você controla onde ela deve iluminar. Aqui ilumina, aqui não pode. Estão fazendo de Cristo os seus próprios métodos. Como se colocasse em Cristo uma coleira, faz isso. E Ele faz. Não faz, viu Deus? E Ele não faz. Estão substituindo a palavra de Deus por métodos. Quem é que falou que pode ser do nosso jeito? Quem? Vamos tentar lembrar quem é que falou para a igreja de Cristo na terra que pode ser do nosso jeito, que pode ser do nosso tempo. Quando eu puder, ou quando eu quiser, eu faço. Quem é que falou isso para nós? Um dia alguém falou isso.
Um dia alguém colocou o domínio da igreja na mão de homens. Pode fazer do seu jeito. Quem é que falou isso, irmãos? Precisamos olhar para trás e ver. E corrigir. Porque não é do nosso jeito. Não é do nosso tempo. Não é na nossa hora. Se der, eu vou. Tenta entender isso. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Presta atenção. O próprio Jesus Cristo vira para Deus e abre mão da sua vontade. O próprio Cristo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita. O próprio Jesus, ele abriu mão da sua vontade. Se possível for. E para esse mesmo Jesus, gente, o fundamento aqui, o motivo era obediência a Deus, mas nós estávamos incluídos aqui. Eu estou incluído aqui, ó. Jesus Cristo, ele morreu a minha morte. Nós temos o péssimo hábito de nos esconder atrás do termo igreja. Somos igreja? Sim. Somos um corpo? Sim. Mas aquele corpo tem vários membros e o Senhor nos vê como membros. Foi por mim. Você pode repetir comigo? Foi por mim? Pronto. Quem é que falou que pode ser do nosso jeito? Nós precisamos voltar a ser o povo da cruz. A frieza tem engolido o povo de Deus. A libertinagem tem engolido o povo de Deus. O Evangelho é algo que nós olhamos e nós não temos mais saída a não ser o próprio Evangelho de Cristo. Não tem outro jeitinho. Não tem uma outra forma a não ser nós percorrermos esse caminho chamado Jesus Cristo. Devemos nos lembrar e relembrar a importância da cruz e voltar a viver como um povo que faz questão de não soltá-la. Como igreja é fundamental que redescubramos o nosso propósito de sermos o povo que abraça a cruz, que é o símbolo da nossa redenção em Cristo. Amém? A aplicação desse tópico: não faça como Caim. Existe um método e esse método aponta para a cruz. A única coisa que Jesus Cristo ele te pede é que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. É a única coisa que ele te pede. Ele não te pede mais nada, não te pede para você fazer campanha, não pede para você ficar dando volta à parede para igual, né? Vamos dar a volta e as muralhas caíram. Ele não pede para você fazer nada disso. Porque tudo que você faz buscando mérito é trapo de imundície. Tudo que você faz. Ele já fez tudo. A única coisa que ele te pede é para você segui-lo. Só isso. Segui-lo. Não me siga. Porque se você me seguir, você vai cair. Eu não sou perfeito. Eu me esforço para ser uma referência para vocês, mas eu não sou. Jesus. Ele não erra. Jesus, ele não peca. Amém? Glória a Deus. Vamos relembrar o versículo, Judas capítulo 1, versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Vamos falar um pouquinho de Balaão, tentar falar de Balaão. Mas vamos lá. Quando fala de Balaão, qual que é a primeira coisa que você lembra? A mula de Balaão. Todo mundo fala isso. Mas eu não quero falar sobre a mula de Balaão. Quando fala de a mula de Balaão, não é que Balaão é uma mula não, tá? Só explicando para vocês, fazendo uma exegese, tá? Não que ele é uma mula, ele pareceu uma mula, né?
Isso aí. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Aqui está quente demais. Glória a Deus. Aleluia. 2 Pedro 2,15. Vamos ler. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Isso aqui, irmãos, o motivo de eu ter escrito esse sermão foi que eu li o livro de Judas, capítulo 1, versículo 11. E eu vou tentar sair um pouquinho do que está aqui, para depois explicar o contexto de 2 Pedro 2,15. Quando você vai ler lá em Números, nos capítulos 22 e capítulo 24, você vai ver um Balaão íntimo de Deus, um porta-voz de Deus. E no decorrer do livro, assim, é incrível que não fala o porquê que o caminho dele foi um caminho mau. Aonde que nós vamos ver o que ele fez, está lá em Apocalipse, em uma das revelações que Deus traz às 7 igrejas. E vocês vão entender. Eu achei incrível isso, irmãos. O contexto de 2 Pedro 2 fala sobre o alerta a falsos profetas e falsos mestres. Pedro compara esses falsos mestres com animais racionais e fala que eles serão caçados e mortos. Achei isso incrível, incrível. E o juízo que Pedro declara a esses falsos mestres é o mesmo juízo que Sodoma e Gomorra recebeu. Eu achei isso incrível também. Mas voltando a falar de Balaão, por que está lá em 2 Pedro falando sobre os caminhos de Balaão, os maus caminhos de Balaão? Balaão, ele era um profeta, um grande profeta. E ele tinha uma habilidade, depois vocês leem lá com paciência, ele tinha uma habilidade de abençoar e amaldiçoar também. Incrível, né? Incrível. Está lá nos capítulos 22 e 24. E ele foi contratado por um rei chamado Balaque. Balaque manda os seus mensageiros à procura de Balaão. Por quê? Porque a ideia de Balaque era conquistar o povo de Israel, acabar com o exército de Israel. Só que era impossível, porque o povo de Israel crescia de uma forma que não dava para entender. Dá para entender, na verdade, a vontade de Deus. E Balaque sabia que, eticamente, assim, tete a tete, ele jamais conseguiria vencer o exército de Midian. E o que ele faz? Vou procurar por Balaão, porque Balaão ele pode amaldiçoar esse povo, e assim eu posso conquistar essa guerra. E assim foi feito. A primeira vez, Balaão ele consulta a Deus, Deus fala, não vai, porque esse é meu povo escolhido. Aí esses mensageiros voltam a Balaque e falam, olha, Balaão não aceitou não. Balaque fala assim, olha, vai lá novamente e dobra a oferta. Ele não vai recusar. E ele vai lá, e Deus vai falar com ele, olha, você pode ir, mas você vai falar aquilo que eu mandar. E é horrível pregar no Antigo Testamento, é horrível. Você não sabe como é que eu estou aqui. E a palavra fala que Balaão foi com a comitiva para Midian. Chega lá, no outro dia, Balaque fala a Balaão, olha, esse povo que eu quero aniquilar. Amaldiçoa. Balaão pede para o rei sacrificar, faça holocaustos e tal, vocês vão entender lá na frente. E ele vai consultar a Deus e Deus fala, olha, não amaldiçoa. O que Balaão faz? Ele vai lá e abençoa o povo de Israel. Balaque fica louco. O que você está fazendo? Eu mandei amaldiçoar. E ele fala, como eu posso amaldiçoar a quem Deus amaldiçoou? Vamos ler lá na Bíblia? Está lá em, deixa eu adiantar aqui, Números, capítulo 22. Números 22, 41. Números 22, 41. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bemonte Baal, de onde viu uma parte do povo. Agora coloca lá em Números 23, do 8 ao 9. A resposta de Balaão ao rei Balaque: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou?
Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Aí ele abençoou: dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. É lindo isso, é lindo. Eu fiquei impressionado. Quando eu li isso, eu falei: mas onde está o erro aqui, cara? O que esse cara fez de errado? O que Balaão fez de errado? Por que lá em 2 Pedro 2,15 fala que o caminho de Balaão é um caminho mau? E a resposta, como eu disse, está lá no capítulo 31 de Números, versículo 7. Vamos ler juntos? Números 31, 7. Isso aqui é uma ordem dada a Moisés, tá, irmãos? Olha que incrível isso. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E mataram, presta atenção, mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian. Quais são eles? Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. O cara morre aí. Mas o que ele fez para esse caminho ser tão mau? E por que? Eu me perguntei isso. Por quê? Por que não fala? Sabe aquele filme que você vê, de repente acaba o filme e você fala assim: ai meu Deus, mas e ele? O que ele fez? Só fala que ele foi morto a fio de espada. Mas a palavra, ela é perfeita. A palavra, ela é perfeita. A resposta está lá em Apocalipse 2,14. Vamos abrir lá? Apocalipse 2,14. Uma das cartas. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha o que esse cara fez. Na mesma hora que abençoava o povo de Israel, atrás da cortina, ensinava Balaque como julgar esse povo no chão. Um traidor, um lixo. Deus, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Deus, ele não passa pano para ninguém. Até os de dentro de casa. Não joga contra a igreja de Cristo na terra. Não faça isso. Já está decretado, é morte. Deus, ele não permite que Balaão amaldiçoasse o seu povo, mas o cara vai lá e fala: olha, fala com o povo lá em off aqui, tá? Fala com o povo lá que se eles comer a carne lá, oferecida a ídolos, pegar um pedaço do holocausto lá, que não vai dar nada, né? Balaão plantou injustiça e pecado no meio do seu próprio povo. Essa era a doutrina de Balaão. É isso que está narrado lá em 2 Pedro, é isso que está lá em Juízes 1:11, é isso que está lá em Apocalipse. Cuidado com os costumes de Balaão. Você que tem se relacionado com Israel e Midian, cuidado. Você que tem se relacionado com a igreja, com Jezabel, cuidado. Se você se relacionar com o mundo, você está traindo Jesus. Porque Jesus, ele deu a sua vida por você. Você foi comprado a preço de sangue. Amém, irmãos? E eu vou tentar falar um pouquinho de Corá. Tentar falar um pouco sobre ele. Corá, ele rejeitou a autoridade de Deus. Deus havia dado autoridade a Moisés para conduzir o povo. Em um dado momento, Moisés até fala com o Senhor: Senhor, mas eu sou um homem
palavras pesadas. Teólogos falam que ele era gago. Como que eu vou falar para o seu povo? E Deus vai levantar Arão e fala, ó, ele lhe será por porta-voz. Ou seja, o que Arão precisava saber da parte de Deus, ele tinha que perguntar para quem? Moisés. Arão tinha que chegar até Deus e falar assim, ô Senhor, tinha? Não, por quê? Porque Deus levantou quem? E muitas pessoas, eu já vi pastores pegando essa palavra para enaltecer a sua autoridade na congregação. Isso não vai ser um tema para falar aqui, porque graças a Deus, aqui todos compreendem e entendem os pastores. Acredito eu, porque a gente nunca se esforçou para falar que nós somos os pastores. Não é isso. Eu acredito que quando chega alguém aqui que nunca entrou na igreja, não vai saber quem é o pastor. Estou mentindo, irmãos? Não, né? Graças a Deus. Porque normalmente o pastor, para você reconhecê-lo, é o cara que tem um sapato mais brilhoso. Quanto mais cor no sapato, eis o pastor. Estou falando sobre a autoridade da igreja. Eu não quero enaltecer a questão de Moisés e a posição que Deus colocou. Eu quero falar sobre a rebelião que Corá fez. Amém? Corá é bisneto de Levi. Corá era o típico do cara que eu nasci na igreja. Eu já nasci, ao invés de pedir mamar, eu falava aleluia. Corá era esse tipo de pessoa. E trazendo para o nosso contexto, não quer dizer que uma pessoa nasceu no berço cristão, que a atitude dela vai ser de um cristão. Não quer dizer isso. Não quer dizer. No entanto, ter uma herança divina não é garantia de comportamento piedoso. Corá foi rebelde para com Deus. E ele foi rebelde para com o representante de Deus. Mas eu não quero falar sobre Moisés. Onde que está aqui que eu coloquei para ler? Aqui, irmãos. Está em Números 16, 1. Corá, filho de Zar, neto de Coate, olha que nome, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, isso é um nome, é uma pessoa, tá? Filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, continua. E eles se insurgiram contra Moisés, com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e a quem havia sido nomeados membros do concílio. Memorize isso aqui, por favor, olha. 250 israelitas líderes. Continua. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Parece bonito, né? Até bonito. Bonito. Então, porque vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Continua. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Continua. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, oh, gente, estão prestando atenção nisso aqui? Junto com tudo o que é deles, eles descerem vivos ao inferno, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se. Continua. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Tudo isso por causa de uma rebelião, irmãos. Mais uma vez, eu não quero aqui enaltecer a pessoa de Moisés como uma figura que Deus colocou para guiar o povo. Não é isso, eu não quero falar sobre isso. Como eu disse, nós não temos nenhum problema aqui. Mas eu quero falar dessa rebelião. Começou com um homem que disse, talvez, por que só ele? Começou com uma cobiça. E eu quero falar para você que talvez, não sei, aqui não acontece, mas é para quem talvez vai ver esse vídeo, que não seja daqui,
Se essa pessoa desejar a função de pastor, meu irmão, não faço não. Tenta, sei lá, qualquer outra coisa. Mas pastor não. Talvez, sei lá, alguém cochicha no seu ouvido. Ah, mas o pastor Robson, ele... Ah, sei lá. Você ficou sabendo? Não passe para frente. Chama o pastor Robson. Chama o pastor Elvis. Converse com a gente, porque nós falhamos também. A gente erra. Igualzinho vocês. A única diferença é que no último dia Deus vai cobrar de nós de um jeito. Só de eu ver Jesus vai valer a pena. Mas vamos conversar com a gente. Vamos sentar. E não é só relacionado aos pastores, não. O seu próximo que está aí, ó. Porque Satanás é assim. Satanás, ele planta semente de discórdia. Ele quer acabar com a comunhão dessa igreja. Ele quer. Ele quer. E ele vai tentar até o último dia. Mas ele só vai tentar. Ele só vai tentar. Porque hoje nós fomos exortados através da palavra que não haverá rebelião aqui dentro. Não haverá. Nós vamos lutar contra Corás aqui nessa noite. Corá não vai se levantar. Em nome de Jesus. Só que os Corás vão se converter. Amém? A terra não vai abrir em Golias, não. Em nome de Jesus. Deixa eu passar aqui. Amém, irmãos? Mais uma vez, essa palavra não é de muitos glória a Deus, não. Então nós aprendemos com os erros de algumas pessoas. Vamos aprender com os nossos erros também, tá, irmãos? Tem coisas que a gente faz que não dá certo, a gente não vamos cometer o mesmo erro, não, tá? Vamos realmente valorizar a presença do Senhor. Ele nos colocou aqui nessa igreja para nós sermos igreja. Porque o início sempre foi assim. Vocês entraram aqui com a ciência de que foi o Senhor quem os colocou. E algumas pessoas não permaneceram conosco, não é verdade? Né? Mas essa igreja é do Senhor. Amém? Povo escolhido de Deus. Povo amado por Deus. Cheio de B.O. Todo mundo com um probleminha diferente. Mas um povo que foi conquistado na cruz por Cristo. Ele nos ama. Ele nos ama demais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Que nós possamos aprender com os erros desses grandes homens, irmãos. Nenhum deles servem para ser menosprezados. Grandes homens. Balaão foi um cara que Deus escolheu, Deus falava com ele. Deus falava abençoe e ele abençoava. Foi um cara que falava com Deus. Deus procurava por ele. E o final dele foi trágico. Mas o final foi trágico por causa de uma péssima escolha que ele fez. Hoje o Senhor nos traz aqui para mostrar esses erros. Para a gente não cair nos mesmos erros. Errar nós vamos? Oxe. Nós, vamos demais. Mas a gente não vai tentar derrubar a igreja atrás de uma cortina, isso não vai acontecer aqui. A gente não vai levantar, fazer um montinho para lutar contra a igreja, porque a gente sabe, a palavra nos mostrou que não vale, que não dá. Porque levantar contra a noiva do Senhor é levantar contra o próprio Deus. Os homens casados, levantam a mão, por favor. Direcionado a esses homens casados, você aceitaria que um homem levantasse e batesse na sua mulher? Não, né? Irmão, vigia aí. Oh, meu Deus. Pois é a noiva de Cristo. Você mexer com a noiva de Cristo, você mexeu com o noivo. Vai dar ruim demais. Imagina a queda de braço com Jesus, hein? Ixi. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero obedecer o Espírito Santo. Narizinho, vem cá orar pela igreja. Em nome de Jesus. Aqui é no mesmo nível que lá, meu amigo. É a mesma coisa. Amém.
Pai, sei que o Senhor é grande e é poderoso. Queremos te agradecer por tua palavra nessa noite. E que essa palavra ache guarida em cada coração, Pai. Nós precisamos de ser exortados, de ser amados. E o Senhor, Pai, falou grandemente conosco nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui e pensando nessa palavra e querer viver essa palavra, Senhor. Que nós precisamos, Pai. Por favor, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai. E ter um coração, que o nosso coração venha arder com a tua palavra, que possamos querer viver ela em nome do Senhor Jesus. Pai, quero pedir a Ti também. Senhor, abençoa cada um nessa noite. Precisamos da Tua bênção. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Abençoa cada um nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo sejam com todos. A igreja diz amém. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe.